versículo de número 13. Araxecandarabassuki andaramandará. Abassuri candarabacandarabasse. Jeremias capítulo 2, versículo 13. Pode tomar seu assento. Aleluia. Deus seja louvado. Eu preciso que a comunicação confirme comigo que todas as igrejas estão online. Não perde esse momento, querido, não desconecta. Deus seja louvado, Deus seja engrandecido. O Espírito Santo está aqui nessa noite. Ele quer falar conosco, Ele quer continuar ministrando a nós. Aleluia. Araxecandarabassuri andarabacandarabassi. Aleluia. E que assomandene candaravassi, que assorebe candarabassi. Eu sou o Senhor, o teu Deus, eu sou aquele que estabeleço e aquele que derribo, tenho eu estabelecido a tua base, cidade de refúgio, em tua volta há um exército com lanças, mas eu sou o Senhor e construo um poço em volta de ti, encho esse poço de água, água que corre do altar, água viva, água viva, água viva, ricandalabazia, fogo teu inimigo diante de mim, somente creia e continue buscando, tenho te estabelecido na terra, e não há nenhum nome maior que o nome do Senhor. Você pode glorificar o nome do Senhor Jesus. Aleluia. O Senhor está aqui, querido, o Senhor está aqui. Minha vontade não era parar de louvar, minha vontade era continuar louvando, adorando ao Senhor. Mas Ele quer falar conosco ainda mais. Aleluia. Nós estamos hoje no culto de Santa Ceia, com nossos corações cheios. Nós vamos ministrar hoje as vossas vidas, e não só as nossas ovelhas que temos aqui em São Paulo, mas também nossas ovelhas em Londrina, Campinas, Brasília. Inclusive no final do mês nós estaremos em Brasília, aniversário de 5 anos da cidade de refúgio de Brasília. Deus seja louvado. Cidade de refúgio Natal, Praia Grande, Fortaleza, Araçatuba, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Joinville, Ribeirão Preto, João Pessoa, São José do Rio Preto e Lisboa, para a glória e honra do nome do Senhor Jesus Cristo. Algumas dessas igrejas que eu citei ainda estão num processo de célula, estão crescendo, se estabelecendo, mas dentro em breve serão estabelecidas também como igrejas do Senhor nesta terra. Amém? Jeremias capítulo 2, versículo 13. Olha para quem está do seu lado, dentro do caroço do olho dele, e diga assim: nessa noite o Senhor quer falar com você. Quantos querem ouvir a voz do Senhor, queridos? Eis-me aqui, Senhor, usa a minha vida. Jeremias capítulo 2, versículo 13, diz assim, escute. Porque o meu povo fez 2 maldades. A mim me deixaram o manancial de águas vivas, e cavaram cisternas rotas, que não retêm águas. Eu vou ler mais uma vez. Porque o meu povo fez 2 maldades. A mim
me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas que não retêm águas. Senhor, fala com a tua igreja, com o corpo de Cristo, cidade de refúgio. Cada um daqueles que estão aqui e em suas respectivas igrejas, prestes a ouvir a tua palavra serem ministrados. Fala conosco. Nós precisamos e queremos ouvir a tua voz. Em nome de Jesus. Amém. Tema da mensagem dessa noite: as duas maldades. Repita comigo: as duas maldades. E de uma forma muito atípica, eu quero começar essa ministração dando as boas-vindas aos foliões que estão de volta à igreja. Passou o carnaval, né? Aos que comeram da mesa dos demônios durante a festa da carne, sim, porque carnaval significa festa da carne, assim como o próprio nome sugere. A estes o apóstolo Paulo, e não eu, diz em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 21, não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice de demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Aos foliões que voltaram, sejam bem-vindos. A porta sempre estará aberta, pelo menos até Jesus voltar. Porque quando Ele voltar, a porta se fechará. E então, assim como as 5 virgens loucas estarão, muitos ficarão angustiados e aflitos porque não aproveitaram a oportunidade que lhes foram dada. 5 virgens, segundo a palavra, imprudentes. Eu as chamaria de covardes. E os covardes nunca chegam no céu. Nunca. Por quê, pastora? Porque o céu é para aqueles que nascem de novo. O céu é para aqueles que vencem o mundo. É para estes que é o céu. 1 João capítulo 5, versículo 4, diz a palavra: porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. Quando nós somos vencidos pelo mundo, isto significa que nós não nascemos de Deus. Nós precisamos entender nessa noite que a marca do verdadeiro servo de Deus é a busca constante pela presença do Senhor. É o desejo constante de agradar a Deus. É o desejo constante de conhecer cada dia mais ao seu Deus, aquele que lhe chamou. Aquele que tem manifesto sobre a sua vida tão grandiosa e poderosa salvação. Infelizmente, o que nós temos visto nas nossas igrejas, e quando eu falo nossas igrejas, eu falo a igreja do Senhor Jesus espalhada pela face da terra, não me refiro unicamente à cidade de refúgio, mas eu me refiro a todas as igrejas do Senhor Jesus sobre a face da terra. Infelizmente, o que nós temos visto é que muitos cristãos têm apenas um pobre conhecimento do verdadeiro Evangelho. Um pobre conhecimento. É por isso que o Senhor diz ao profeta Jeremias que o seu povo, ele não está se referindo ao mundo, pastora Margarete, pastora Cris. O mundo não conhece a Deus. O mundo não consegue discernir a diferença do direito para o esquerdo, do certo para o errado. Mas a igreja não, a igreja tem esta responsabilidade. E através do profeta Jeremias, o Senhor diz ao seu povo que o seu povo cometeu 2 maldades. E eu quero falar dessas 2 maldades que o povo de Deus tem cometido ao longo das gerações. E a primeira maldade que o Senhor fala através do profeta Jeremias é: a mim me deixaram. Essa é a primeira maldade. Um povo que se chama pelo nome do Senhor, mas que não conhece o Senhor ao qual chama. Um povo que chama pelo Senhor, mas que ainda não teve uma revelação pessoal e distinta
deste Senhor a quem diz servir. Um povo que chama pelo seu nome, mas um povo que tem tido uma terrível dificuldade de se arrepender dos seus pecados. O Senhor é muito enfático quando diz: a mim me deixaram. Queridos, quando eu vejo um cristão pulando carnaval ou se deleitando nas obras da carne, a primeira sensação que eu tenho é uma sensação de profunda angústia. Graças a Deus que nós estivemos esses 5 dias no retiro de carnaval, no nosso Espirival. Nós não conseguimos ter acesso à internet, nem todos tinham sinal de internet naquele lugar. Graças a Deus que eu consegui estar longe das redes sociais durante todos esses dias. Vez ou outra, quando eu vim a São Paulo para ver a minha esposa, para estar com ela por causa da recuperação da cirurgia, que eu entrava em alguma rede social e eu via cristãos postando fotos em folias de carnaval, eu ficava desacreditada diante daquilo que eu via, completamente desacreditada. Um povo que não conhece a Deus, um povo que deixou ao Senhor, porque eu tenho uma plena certeza que um cristão que no culto de Santa Ceia vem à igreja para participar da ceia do Senhor, mas no carnaval está participando das mesas dos demônios, é uma pessoa que nunca conheceu a Deus de verdade. É uma pessoa que nunca teve um encontro com Jesus de verdade. Cristãos que estão se deleitando nas obras da carne. Gálatas 5, versículo 19 a 21. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Preste atenção, igreja. Preste atenção, cidades de refúgio. Porque Deus quer se fazer conhecido para cada um de nós. O Senhor quer que nós o conheçamos de verdade. Preste atenção no que está sendo ministrado nessa noite sobre a sua vida. Você que está nos assistindo através do culto ao vivo, preste atenção no que está sendo ministrado deste altar para a sua vida. Porque quando nós lemos essa lista que Paulo nos cita acerca das obras da carne, eu chego à seguinte conclusão, que algumas dessas palavras, Satanás ardilosamente tem mudado, e mudado com o intuito de diminuir o impacto daquilo que de fato são. Você quer ver uma coisa? Eu vou lhe dar uma série de exemplos. Agora a gente não diz mais que a pessoa está em adultério. A gente diz que a pessoa está tendo um caso. Agora a gente não diz mais que a pessoa está em fornicação. Não, agora ela está tendo contato sexual antes do casamento. Agora, nós não dizemos que as pessoas estão se prostituindo. O termo é tão bonito agora, qual é? Ficando. Nós não dizemos mais que as pessoas estão na feitiçaria. Agora, não, agora elas se tornaram apenas espiritualistas. Nós não dizemos mais que as pessoas estão na lascívia. Não, agora só estão usando roupa justa e decotada. Os nomes mudaram. Sim. Agora a gente não diz mais que as pessoas estão em inimizades, em porfia, em emulação, em iras, em pelejas, em contendas. Agora a gente diz que as pessoas estão magoadas, feridas de alma. Escute isso. A gente não diz mais que as pessoas estão em heresia. O que a gente diz? A pessoa só pensa diferente.
Não é mais heresia agora só estou pensando diferente. Agora a gente não diz mais que a pessoa é homicida. O que a gente diz, pastora? Transtorno mental. Não é mais homicida. Agora é um transtorno mental. A gente não diz mais que as pessoas estão em bebedices. Não, mas elas ficaram altinhas, altinhos. Nós precisamos reavaliar nossos valores. Eu estou ministrando o que fui ministrada. Escute. Precisamos entender aquilo que nós temos feito. Sabe o que nós fizemos? Eu vou lhe dizer hoje o que nós fizemos. Nós demos nomes mais suaves ao pecado. Maquiamos o pecado para ele não parecer tão feio quanto ele é. Maquiamos o pecado porque nós estamos tentando diminuir o impacto sobre a nossa consciência. É isso que nós temos feito. Afinal de contas, agora a gente não pode mais dizer, não se diz mais que o crente pulou carnaval. Não, o que aconteceu, pastor? Ele foi com os amigos num bloquinho. Ele foi com os amigos no show da cantora, do cantor, da banda. Ele foi ao sambódromo ver o espetáculo do carnaval. O que isso tem de mais? Eu vou te dizer o que isso tem de mais. Certa feita, Jesus estava conversando com os seus discípulos, ensinando acerca das coisas dos céus. Ele estava ensinando acerca do Espírito Santo. Ele estava falando do Pai. De repente, a Bíblia diz em João capítulo 14, versículo 31, que ele interrompe a conversa. De repente, escute isso, versículo 30 e 31. Já não falarei muito convosco, porque se aproxima o príncipe deste mundo, e nada tem em mim. Mas é para que o mundo saiba que eu amo o Pai, e que faço como o Pai me mandou. Levantai-vos, vamos-nos daqui. Gente, isso aqui é forte demais. Ele estava lá falando das coisas do céu, das coisas do Espírito Santo, das coisas do Pai. De repente ele diz, nós não vamos falar mais muito, porque está se aproximando o príncipe deste mundo, e eu nada tenho com ele. Nada tenho com ele. Jesus não tem nada com este mundo, com este sistema maligno, com esse sistema pecaminoso, com esse sistema carnal, com esse sistema que ovaciona o corpo, com esse sistema que ovaciona a liberalidade desenfreada. Jesus não tem nada com esse sistema. E ele diz, nada tem em mim. Levantai-vos daqui, vamos embora, porque eu nada tenho com ele. Ele está chegando e aonde ele está, eu não fico. Deixa eu te dar um conselho nessa noite. Tudo que você for fazer, chama Jesus para fazer com você. Aonde você for, Jesus, vamos comigo. Quando você assistir televisão, por exemplo, põe uma cadeira do seu lado, pede para ele sentar e assistir com você. Vamos ver se você tem coragem de assistir o que você assiste às vezes. Fala Deus, fala Deus. É fato, querido. Nós vivemos como se nós viéssemos à igreja para encontrar Deus, e quando saímos deixamos Deus aqui nos esperando para o próximo culto. Jesus está dizendo, eu nada tenho com ele, e ele nada tem em mim. O príncipe deste mundo. Eu ministrei a vocês há 2 semanas atrás, e eu disse que existem 3 revelações das quais a igreja precisa ter. A primeira delas, a igreja precisa ter a revelação da santidade de Deus. A segunda delas, a igreja precisa ter a revelação da majestade de Deus. E a terceira delas, a igreja precisa ter a revelação da malignidade do pecado.
Os cristãos desconhecem esses 3 níveis de revelação. Nós precisamos pedir para que Deus nos dê estas 3 revelações. É isso, a igreja não tem mais a revelação da malignidade do pecado. Escute o que eu vou lhe dizer. Quando você olha para a cruz e lembra de tudo que Jesus sofreu, você consegue associar que todo aquele sofrimento, que a sua morte, foi o preço que foi pago pelos nossos pecados. Foi o pecado quem causou todo aquele sofrimento em Cristo. Foi o pecado que impôs a ele aquela morte, e morte de cruz. 1 Pedro capítulo 2, versículo 24, diz a palavra: levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que mortos para os pecados pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fomos sarados. A palavra fala em 1 João 2:2, e ele é a propiciação pelos nossos pecados, ou seja, ele é a oferta pelos nossos pecados, o sacrifício pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Quando você lembra da existência do inferno, e que existem milhares de vidas destinadas a viver lá por toda a eternidade, você lembra que esse é o salário do pecado? Será que nós nos lembramos? O salmista no Salmo 9, verso 17 diz: os ímpios serão lançados no inferno, e todos aqueles que se esquecem de Deus. É a palavra que diz isso. E hoje em dia o pecado se tornou algo tão maquiado, tão amenizado, que as pessoas pecam e agem como se nada tivesse acontecido. Essas pessoas não tiveram a revelação da malignidade do pecado. E a verdade, Thaís, é que essa geração só terá a revelação da malignidade do pecado quando esta geração conhecer a santidade de Deus. Quando nós conhecermos a santidade de Deus, nós teremos então uma breve revelação do que é a malignidade do pecado. Quando a igreja do Senhor o conhecer, quando a igreja entender as maldades que tem praticado, e a principal delas é a maldade de não conhecer a Deus, quando a igreja compreender isso, ela vai buscar desesperadamente essa revelação da santidade de Deus, essa revelação da majestade de Deus. Jeremias 2:13, porque o meu povo fez 2 maldades, a mim me deixaram. A mim me deixaram. Sabe o que o pregador disse? O pregador disse o seguinte: você vê o que a nossa geração de pregadores conseguiu fazer? Falhamos em fazer o pecado diabólico. Nós falhamos em fazer o pecado ofensivo. E nós falhamos em tornar Cristo atrativo. Uma geração que não conhece a malignidade do pecado. Uma geração que maqueia o pecado para diminuir o impacto sobre a sua consciência. Uma geração que não conhece a Deus. Deus não está dizendo que o mundo não conhece. O mundo realmente não o conhece. Deus está dizendo é que o seu povo não o conhece. É isso que Deus está dizendo. Eu falei sobre isso no retiro e falei de forma muito enfática. E deixei no coração dos que estavam sendo ministrados um desejo de compreender isso que eu vou falar aqui agora. Rosineide, você sabe qual foi a principal missão de Jesus? A principal missão de Jesus não foi salvar a humanidade. Se você aprendeu assim, você aprendeu errado. A
A principal missão de Jesus foi fazer Deus conhecido. Vou provar. João, capítulo 17, versículo 3. E a vida eterna é esta, que conheçam a Ti. Que conheçam a Ti, só, por único Deus verdadeiro. E a Jesus Cristo, a quem enviaste. Então a primeira missão é conhecer a Deus, a segunda missão é conhecer a Cristo. A primeira missão é conhecer a Deus, a segunda missão é ser salvo através do seu Filho que é enviado. A primeira missão de Jesus é revelar o Pai a mim e a você. Essa é a primeira missão. Esse é o primeiro alvo, o primeiro objetivo de Jesus quando vem ao mundo, é isso. E é isso que tem faltado. É por isso que os cristãos têm um conhecimento tão pobre a respeito de Deus. Eu quero falar algo com você muito sério nessa noite, escute. Preste atenção, porque isso vai mudar a metodologia da cidade de refúgio a partir de agora. Preste atenção. Confie em mim. Preste atenção, porque isso é sério. Escutem, cidade de refúgio, escutem, pastores. Sabe qual é o maior obstáculo para o avivamento, pastor Tiago, nos dias de hoje? Sabe qual é, Alain, o maior obstáculo para o avivamento nos dias de hoje? Se tornou muito fácil para as pessoas se converterem. Como assim, pastora? A gente faz o apelo, elas vêm na frente, a gente faz uma oraçãozinha por elas. Elas recebem a oração e a partir dali se consideram salvas. Esse é o maior obstáculo para o avivamento nos dias de hoje. Ainda não entendi, você vai entender. Se você perguntar para essas pessoas se elas são salvas, sabe o que é que elas dirão? Sim, eu sou salva. E se você perguntar para ela, você é salva do que? Ela vai dizer, salva do inferno. E aí é que está o problema. Como assim, pastor? Eu pensei que as pessoas aceitavam Jesus para serem salvas do inferno. Isso é consequência. Mas presta atenção, Rodrigo, para você entender o que o Senhor quer falar conosco nessa noite. As pessoas vêm e aceitam Jesus, recebem a oraçãozinha e se sentem salvas do inferno, mas não estão salvas da obra da carne. Não estão salvas do adultério, não estão salvas da fornicação, não estão salvas da impureza, não estão salvas da lascívia, não estão salvas da idolatria, da feitiçaria, da inimizade, da porfia, da emulação, das iras, das pelejas, não estão salvas das obras da carne, não estão salvas. Porque elas aceitam Jesus e continuam fazendo as mesmas coisas que faziam antes. Cadê o presbítero Rodrigo da consolidação? Eu acho que você deve ter orado muito. E hoje Deus vai trazer uma resposta para você e para a consolidação dessa igreja. Porque nós oramos muito pela consolidação. Porque a quantidade de pessoas que aceitam Jesus aqui é uma coisa descabida. É uma coisa tremenda. E a gente pergunta, por que essas pessoas não permanecem? Porque a maioria delas não quer Jesus. A maioria delas vem para receber a oração e para se sentir salva. Mas não estão dispostas a largar mão do vício, não estão dispostas a largar mão da prostituição, não estão dispostas a largar mão da imoralidade, não estão dispostas a largar mão do pecado, não estão dispostas. Aí a gente pergunta, meu Deus, mas tanta gente aceita Jesus, cadê essas pessoas? Estão no mundo pulando o carnaval. E se você perguntar para elas se elas são salvas, elas vão dizer que são salvas. Escute. No sábado nós estivemos aqui na igreja às 5 horas da manhã para orar. E nós tivemos um problema, não conseguimos entrar na igreja. E a gente foi orar, sabe onde? Quem quer orar, ora. Quem não quer, dá desculpa. E a gente foi orar lá no estacionamento. Ficamos 1 hora lá no estacionamento. E orando, e orando, e orando. De repente, e na nossa oração a gente orava, sabe pelo quê? Por salvação de vidas. Senhor, entra com salvação nesta cidade. Que a tua igreja seja conhecida, porque a tua luz vai ser manifesta através da tua igreja.
A gente não quer ser só mais uma igreja nesta cidade. Nós queremos ser uma igreja que faz a diferença, que vidas sejam salvas, que as pessoas que estão... Aí fomos falando nos vícios das drogas, da prostituição, fomos falando. De repente, escuta isso. Chegou um rapaz, eu julgo que ele devia ter até mais ou menos uns 30 anos de idade no máximo. Ele chegou embriagado ali e começou a nos afrontar ali, tentar nos afrontar, nos coagir, nos ameaçar de alguma maneira. E quando nós estávamos ali orando, eu cheguei para ele, eu falei, por que você não entrega a sua vida para Jesus? Sabe o que ele disse? Eu já tenho Jesus. A pessoa está drogado, embriagado, querendo justificar-se para receber algum dinheiro para poder dar continuidade ao seu vício e ainda diz que tem Jesus. Você já evangelizou nos faróis da cidade? Eu vou dizer o que acontece nos faróis da cidade. A maioria das pessoas, quando eu e a pastora Rosane vamos dar esmola para elas e nós vamos pregar o evangelho para elas, sabe o que elas são? Desviadas. E algumas delas mesmo desviadas dizem que tem Jesus. Sabe o que Deus me fez ter como discernimento? Satanás trouxe ele aqui para afrontar a oração da igreja, para dizer, vocês vão orar para vidas serem salvas? Então espere, porque eu vou contra-atacar. E deixa eu te dizer uma coisa, o gigante acordou. Que gigante? A igreja. A igreja acordou. A igreja despertou para o poder do Espírito Santo. A igreja despertou para o poder da ressurreição em Cristo Jesus. Como é que a igreja desperta, pastor? A igreja não desperta fazendo campanha, a igreja não desperta promovendo festividade, a igreja não desperta promovendo congresso, a igreja não desperta promovendo avivamento, porque avivamento não dá para botar no calendário, ó, dia tal, avivamento tal, não dá. Sabe por quê? Quem manda o avivamento é Deus, não dá para a gente cronometrar. Como é que a igreja desperta, pastora? A igreja desperta quando dobra o joelho para orar. É assim que a igreja desperta. É assim que a igreja desperta. E a igreja despertou, querido. Despertou. Quem quiser vir conosco, venha. A partir de 1º de abril, essa igreja às 6 horas da manhã vai estar aberta. Todos os dias, faça sol, faça chuva, chova canivete, essa igreja vai estar aberta. Antes de ir para o teu trabalho, passa aqui, acorda 1 hora mais cedo, vem orar, vem buscar a face do Senhor. Sabe por quê? Não adianta a gente querer dizer que tem Deus, ninguém diz que tem Deus, é Deus que diz que está com a gente, como Deus falou hoje, através da palavra profética. É dessa maneira, é dessa maneira, e nós precisamos entender isso. É muito fácil para as pessoas hoje virem aqui na frente aceitar Jesus, pois a partir de hoje, para os pastores que pregarem nesse púlpito, o apelo vai ser feito diferente. Como assim, pastor? Você que quer entregar sua vida para Jesus e abrir mão da sua vida de pecado, saia do seu lugar e vem aqui na frente. Simples. Vem aqui aceitar Jesus, entregar a sua vida para Jesus. Isso é fácil, irmão. Até o Satanás faz isso. E eu não estou brincando. Até o diabo crê em Deus. E a Bíblia diz que ele crê e estremece. Ah, mas eu conheço a Bíblia. A Bíblia, o diabo também conhece de capa a capa. Não é conhecer a Bíblia que te faz cristão, mas é ser transformado pela Bíblia que você diz conhecer. Aleluia! Aleluia! Esse é o maior obstáculo para o avivamento dos dias de hoje. É muito fácil as pessoas se converterem. É muito fácil vir à frente, é muito fácil receber a oração e sair daqui e continuar com a vida do mesmo jeito. Elas se sentem salvas do inferno, mas não se sentem salvas e nem estão querendo ser salvas das obras da carne. Sabe como é que o texto das obras da carne é concluído? Os que cometem tais coisas não herdarão o reino dos céus, o reino de Deus. Então escute, não adianta. Nessa noite, quando eu fizer o apelo, você sair do seu lugar e vir aqui à frente hoje, aceitar Jesus, se você não estiver disposto a mudar de vida.
se você não estiver disposto a mudar de vida, você só será mais um perdido dentro da igreja. Tem muita gente que aceita Jesus, fica dentro da igreja, mas continua perdido. Tem inclusive um livro que se chama Os Perdidos de Dentro da Igreja. O filho mais velho do pai do filho pródigo estava dentro de casa, dentro da igreja, mas estava perdido. Estava perdido. Eu estava lendo um pouco sobre Spurgeon. Sabe o que eu descobri? Rapaz, eu fiquei impressionada. Pastora Rosânia, você sabia que em 20 anos pregando a palavra, Spurgeon nunca fez um apelo? Nunca, pastor Tiago. Nunca. Durante 20 anos, diácono David, pregando, ele nunca fez um apelo. Quando ele terminava a pregação, já havia pessoas na frente do altar se arrependendo da sua vida de pecado. Já haviam pessoas na frente do altar que já haviam tido a revelação da malignidade do pecado. Quando Spurgeon se converteu, ele ficou 3 semanas sem conseguir dormir e sem conseguir comer direito, porque a primeira coisa que Deus revelou para Spurgeon foi a malignidade do pecado. Olha para quem está do seu lado e diga: o povo de Deus tem praticado 2 maldades. E a primeira delas é não conhecê-lo. Você conhece a Deus? Nós conhecemos a Deus? Porque nós estamos inseridos dentro de um contexto de uma geração que é fraca, uma geração raquítica espiritualmente, uma geração que jaz sobre macas, em leitos espirituais. Escute o que eu vou lhe dizer. Um dia me disseram que a igreja era um hospital, mas hoje ela se parece mais com um necrotério. Por quê, pastora? Simples. Porque os cristãos não conhecem a Deus. Daniel, no capítulo 11, versículo 32, ele diz: o povo que conhece ao seu Deus se tornará forte e fará proezas. Forte. Um povo que vence o pecado, o povo que vence o carnaval, não que é vencido por ele. O povo que vence o diabo, um povo que vence o mundo. E é por isso que os cristãos de hoje são tão fracos. Por isso que os cristãos de hoje não resistem à tentação, não resistem ao pecado. Eles não têm força para vencer nem o mundo, nem o pecado, nem o diabo, porque essa força está em conhecer a Deus. O povo que conhece ao seu Deus se tornará forte e fará proezas. E o centro da coisa toda é essa: não conhecemos a Deus. A maioria dos cristãos da atualidade não conhecem a Deus. Nós conhecemos teologia, nós sabemos sobre Ele, mas não conhecemos a Ele. Como assim, pastora? Eu não entendi, eu vou te explicar. Um exemplo: se você colocar no Google Lana Holder e Rosânia Rocha, rapaz, você vai saber uma série de verdades e de inverdades. Mas só conhece Lana Holder e Rosânia Rocha quem anda com Lana Holder e com Rosânia Rocha. Então tem muita gente que sabe de Deus, mas não conhece a Deus. Há uma grande diferença. Hebreus capítulo 12, versículo 1 a 4 diz assim: portanto nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço. Olha para quem está do seu lado, diga: deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia.
e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, aceitando-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos, ainda não resisti até o sangue, combatendo contra o pecado. O escritor ou a escritora da carta aos Hebreus é muito enfático quando diz: você ainda não resistiu até o sangue, combatendo contra o pecado. Essa conversa de que a tentação foi maior do que você é antibíblico. A palavra de Deus diz que não sobreveio a nós tentação maior do que a que podemos suportar. A palavra não mente, quem mentimos somos nós. Quando Deus nos coloca até mesmo em provações, Ele também nos dá o escape. Também nos dá o escape. Os cristãos da atualidade, muitos conhecem a Deus através daquilo que ouviram falar acerca dEle. Mas a maioria nunca teve um encontro com Ele. Foi isso que Jó disse: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora eu te conheço, porque os meus olhos te veem. Você conhece a Deus? Porque o meu povo fez duas maldades, a mim me deixaram. Um povo que não conhece a Deus, deixa a Deus. Muitos têm ouvido de Deus há muito tempo, estão há anos dentro da igreja, mas nunca tiveram um encontro com Deus de verdade, nunca ouviram. Era isso que Moisés tanto queria. Em Êxodo capítulo 33, versículo 18, ele diz: rogo-te que me mostres a tua glória. No versículo 20 ao 23, olha o que o Senhor diz para ele: disse mais: não poderás ver a minha face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Disse mais o Senhor: eis aqui um lugar junto a mim, aqui te porás sobre a penha, e acontecerá que quando a minha glória passar, por-te-ei numa fenda da penha, e te cobrirei com a minha mão, até que eu haja passado, e havendo eu tirado a minha mão, me verás pelas costas, mas a minha face não se verá. Mas Deus mudou de ideia. Moisés queria tanto, pastora Rosânia, tanto, que primeiro Deus deixou ele ver as costas. Mas ele queria tanto, e ele insistiu tanto, que quando Deus vai testemunhar acerca de Moisés, sabe o que Deus fala? O meu servo Moisés, aquele com quem eu falo face a face. Você conhece a Deus? Ou você tem ouvido há anos falar a respeito dele? Quando Jesus diz em João 17,3, e a vida eterna é essa, que te conheçam. Sabe por que muitos estão perdendo a vida eterna em Deus? Porque não conhecem a Deus. Porque este é o primeiro princípio para a vida eterna, conhecer a Deus. Jesus está dizendo: eu vim para que vocês conheçam o Pai. Deixa eu te fazer uma pergunta nessa noite. E essa pergunta é muito séria. Qual foi o seu último encontro com Deus? Quando foi a última vez que você se prostrou na presença dEle? Quando foi a última vez que você contemplou a sua santidade e ficou constrangido como Isaías? Ai de mim que vou perecendo, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de impuros lábios, e os meus olhos viram o Senhor. Qual foi a última vez que você contemplou a sua majestade? Porque o salmista contemplou a majestade de Deus e diz: nem os céus dos céus contemplam a tua majestade. Qual foi a última vez? Qual foi?
Porque se você não teve essa experiência, escute, você não conhece a Deus. Você precisa conhecer a Deus. Nunca mais o mundo será atraente para você quando você conhecer a Deus. Nunca mais você sentirá saudades do Egito quando você conhecer a Deus. Nunca mais. Nunca mais vir para a igreja vai ser uma obrigação. Nunca mais orar